Sejam muito bem-vindos, pessoal do canal. Vamos aqui para mais um vídeo do Economista Cristão e hoje nós vamos responder essa pergunta que estava ali na capa. Onde se ganha mais dinheiro? Na renda fixa ou na renda variável? Eis a questão. Bora lá pro vídeo. Bom, antes de responder a questão, eu quero fazer uma síntese para vocês do que é renda fixa e do que é renda variável. A renda fixa, como o próprio nome já diz, já tem algo fixo ali. E o que é? Muitas pessoas acham que quando você investe na renda fixa, teu dinheiro vai render exatamente aquele valor certinho todos os dias, em qualquer momento. Não é bem assim. Apesar da renda fixa ser fixa, ela varia. Ficou meio estranho esse trocadilho, né? Pois é, mas é mais pura realidade. Apesar da renda fixa ser fixa, ela varia. Vou te explicar. A renda fixa, ela tem esse nome porque é fixado algumas coisas no momento que você faz o investimento. Fixado o que, André? Por exemplo, o prazo de vencimento. Você sabe exatamente quando vai vencer o seu título. 1 ano, 1 mês, 10 anos, 5 anos, enfim, há títulos para vários tipos de prazo e o prazo ele já é fixado no começo. Quando você faz o investimento, você já tem uma data de vencimento do título, então o prazo é fixo. Há uma outra questão também que é fixa. Qual será a sua rentabilidade se ela for pré-fixada? Se você comprar um título pré-fixado, ele vai te dizer qual que é a sua rentabilidade na data do vencimento. Ou seja, por exemplo, você compra um título com vencimento de 1 ano com a taxa de 12% nesse período. Vai te render 12% se você esperar até o vencimento dele. Porém, nesse período até o vencimento tem uma variaçãozinha aí que a gente chama de marcação a mercado. Se você precisar sacar esse dinheiro antes da data de vencimento, pode ser que você pegue mais dinheiro, mas só que talvez pode você pegar menos dinheiro do que o combinado. Agora, se você esperar até a data de vencimento que já foi fixado no começo, você vai pegar exatamente a taxa que foi fixada no começo. Tem uma outra questão também. Alguns títulos de renda fixa, eles não são colocados uma taxa fixa para a rentabilidade, mas sim um índice ou às vezes uma taxa referencial, por exemplo, o CDI. É muito comum você encontrar títulos de renda fixa que dizem 99% CDI, 100% CDI, 110% CDI, ou seja, o CDI é um indicador, é uma taxa, tá? E essa taxa ela varia. Então, se aquele título vai te pagar 100% CDI, ele vai te pagar o valor do CDI. Então, se o CDI subir, ele vai te pagar mais. Se o CDI cair, vai te pagar menos. Isso quer dizer que teu rendimento pode variar. Contudo, o referencial é sempre aquele indicador que já foi combinado na data da sua aplicação. Entendeu? Então, a renda fixa ela tem esse nome por duas questões. Primeiro, o prazo é fixado no momento que você faz a aplicação e segundo, você tem uma taxa fixada, se for um título pré-fixado, ou você tem pelo menos um indicador referencial fixado se o título for pós-fixado. Bom, agora vamos para a renda variável. A renda variável ela já tem esse nome porque ela varia, é lógico, tá? E aqui tem uma questão muito importante de dizer. Por mais lógico que pareça ser, a renda variável ela varia para cima e para baixo. Então, se você vai investir na renda variável, você tem que ser um investidor que goste ou pelo menos aceite um pouco mais de risco. Por que isso? Porque você vai ter que estar acostumado ou pelo menos preparado para as variações que o mercado vai dar para o seu investimento. Normalmente, quando a gente fala de renda variável, a gente pensa nas ações e é básico, é o ativo básico da renda variável. Só que não tem só ações, você tem os fundos imobiliários, você tem fundos por cotas e você tem os BDRs, hoje já tem vários tipos de produtos de renda variável. Contudo, a questão básica aqui é que vocês têm que estar disposto às variações de mercado. Então você pode ganhar quando o mercado sobe e quando o mercado desce, se caso você precisar vender, você concretiza uma perda. Isso é uma questão muito importante dizer. Tem pessoas que acham que só porque a bolsa caiu eu estou perdendo dinheiro. Não, não está.
Se você comprou um ativo, por exemplo, a R$ 10, amanhã ele está 9, no outro dia está 8, e depois de uma semana ele ficou R$ 11, você não ganhou e não perdeu nada. Você só vai ganhar ou perder no dia que você vender. A questão aqui é que não tem prazo, você pode segurar o tempo que quiser, você pode comprar e vender no mesmo dia, você pode comprar e ficar o resto da sua vida com aquele ativo e até deixar como herança para seus filhos, tá bom? A questão é o seguinte, você só concretiza o seu ganho ou concretiza a sua perda no dia que você vende. Então, se você comprou um ativo de renda variável e ele caiu, você basta esperar ele subir de novo e você vender com lucro. Tá certo? Então é esse tipo de mentalidade que você tem que ter e estar preparado quando você entra na renda variável. Vale dizer que não é só essa forma que existe para ganhar dinheiro na renda variável, ou seja, esperar subir ou esperar cair. Não, não é assim. Você tem como ganhar dinheiro também com os lucros das empresas. Você compra ações da empresa, você vira sócio da empresa. Se a empresa tiver lucro, você como acionista também recebe um dinheirinho, recebe um cascalho lá na sua conta da corretora. E agora vamos responder a pergunta: onde se ganha mais dinheiro, na renda fixa ou na renda variável? Eu sou professor de finanças, dou aula em faculdade. E normalmente os livros de finanças eles dizem o seguinte, que quando você investe na renda variável é um tipo de investimento mais arriscado, é lógico, pela variação e pela flutuação dos ativos. Então quando você se expõe a mais risco, você tende a ganhar mais dinheiro quando isso dá certo. Certo? Certo, exceto no Brasil. Os livros de finanças eles falam isso. Quando você investe na renda fixa, você está fazendo um investimento mais previsível, com menor risco, então você se contenta com um retorno menor. Quando você vai para a renda variável, você está aplicando ativos de maiores riscos, então você está buscando os retornos maiores. Isso funciona em qualquer parte do mundo, menos no Brasil. Os livros não escrevem isso, tá? Mas só que eles deviam colocar um asterisco ou algum quadrinho. Ó, no Brasil isso aqui não funciona muito bem, tá bom? E eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Eu vou colocar aqui na tela uma comparação do rendimento do CDI, que é um indicador de renda fixa básico aqui no Brasil, com o IBOV. O que é o IBOV? É o indicador, o principal indicador da Bolsa Brasileira, da Bolsa de Valores. Dê uma olhadinha aí. Primeiro que você está vendo aí é o gráfico com os indicadores do IBOV e do CDI nos últimos 2 anos. Perceba que a linha verde é o CDI e a linha vermelha é a Bolsa. Percebeu que ele chacoalha bem mais, né? Natural, tem uma flutuação maior. Contudo, quem aplicou no CDI, ou seja, na renda fixa nos últimos 2 anos, está bem na frente de quem aplicou na Bolsa de Valores. É só você olhar o gráfico, ou seja, aqui no Brasil a renda fixa nos últimos 2 anos está sendo bem mais lucrativa do que a Bolsa de Valores. Esse segundo gráfico que você está olhando, ele está mostrando os mesmos indicadores, tanto do CDI quanto da Bolsa de Valores ou do IBOV dos últimos 5 anos. Então imagine que você aplicou um dinheiro lá em maio de 2018, que é o dia que eu estou, o mês que eu estou gravando esse vídeo. Perceba que, apesar das movimentações que a Bolsa trouxe, maior parte do tempo ela estava ganhando do CDI, ou seja, ganhando da renda fixa, tá? Então podemos dizer que praticamente empatou quem aplicou dinheiro de 2018 para cá, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Se a gente olhar exatamente agora, a renda variável está um pouquinho atrás, mas só que na maior parte do tempo, a bolsa estava ganhando da renda fixa. Esse outro gráfico que você está olhando está mostrando o rendimento também do CDI, que é o indicador de renda fixa, e do IBOV, que é o indicador da Bolsa de Valores, dos últimos 10 anos. Perceba que o período grande, o CDI está na frente, ou seja, a renda fixa está na frente.
tá? Somente lá no final de 2018 para frente que a Bolsa de Valores consegue passar a renda fixa, que foi exatamente o período que eu mostrei no gráfico anterior dos últimos 5 anos. Então quem aplicou dinheiro lá de 10 anos para cá, quem colocou dinheiro na renda fixa ainda está ganhando, comparando com o Ibov. Para finalizar, esse último gráfico mostra os últimos 15 anos de aplicação. Da mesma forma, o CDI está na linha verde e a Bolsa de Valores ou o Ibov está na linha vermelha. Perceba que nos últimos 15 anos o CDI ou a renda fixa está ganhando da Bolsa de Valores. Agora que eu mostrei esses dados para você, eu vou te responder. Ganha-se mais na renda fixa ou na renda variável? Bom, baseado nesses indicadores, a renda fixa está ganhando aqui no Brasil. Porém, eu não diria para você que você deve aplicar estritamente em renda fixa. É prudente que você monte uma carteira de investimentos bem balanceada, ou seja, uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável, uma parte em moeda estrangeira, ou seja, que você consiga fazer uma carteira blindada, a gente chama, porque pode dar uma crise nos Estados Unidos, então a parte estrangeira vai cair, mas aqui no Brasil vai subir, pode dar uma crise aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos vai subir, então lá sobe. A renda fixa sempre tem um horizonte mais tranquilo, por mais que ela varie, mas só que a variação é bem pequena, você viu ali que a linha verde praticamente ela é reta. Então você deve montar uma carteira bem balanceada. Aqueles investidores que são mais conservadores, que são pessoas que são avessas a risco, não é muito bom você ir para a renda variável, porque você tem que estar disposto a ver aquelas variações no seu patrimônio e se sentir muito bem com isso. Então, se você não gosta desse tipo de variação, vá na renda fixa, que no Brasil funciona muito bem. Contudo, eu mostrei para vocês médias, ou seja, não tem como eu mostrar ação por ação aqui para vocês, até porque existe mais de 400 tipos de ações na Bolsa de Valores. E também a renda fixa eu mostrei a média, ou mostrei o indicador principal, que é o CDI, mas só que existem vários tipos de renda fixa disponíveis no mercado. Então, você precisa olhar aquilo que mais lhe agrada com relação a risco e a retorno, e também aquilo que é a sua necessidade. Às vezes você precisa fazer investimentos de longuíssimo prazo, pensando na aposentadoria, então a gente vai olhar para certos tipos de títulos. Às vezes você precisa fazer a sua reserva de emergência, então a gente olha em outros tipos de títulos. Ou às vezes você está querendo fazer montagem de patrimônio para nos próximos 10 anos, então a gente olha outros tipos de ativos, algumas coisas de bolsa de valores, e eu mostrei a média para você. Como a gente sabe, média, ela pega todo e coloca num pacote e calcula ali qual que é o centro do negócio. Então, nesse período que eu mostrei para vocês, tanto de 2, de 5, de 10, de 15 anos, existiram várias ações que subiram demais e existiram várias ações que caíram demais. E tiveram ações que acompanharam mais ou menos o indicador do Ibov. Então você precisa sempre analisar muito bem que tipo de investimento vai fazer, analisar como você vai aplicar e em qual ação você vai aplicar. Analisar se a empresa está dando lucro, analisar a parte contábil da empresa. Se você não entende dessa parte, é bom que você primeiro, antes de fazer seus investimentos, você busque aprender e conhecer como você deve fazer essa análise para depois você colocar o seu dinheiro. Porque normalmente a gente perde quando a gente não conhece. Então não vá na dica de que alguém falou, no amigo, no primo que está ganhando dinheiro na bolsa, ele falou que aquela ação é boa. Você nunca ouviu falar da empresa, vai lá e coloca o seu dinheiro. Não, não faça isso. Primeiro, busque informações. Então existem muitas empresas boas na bolsa? Sim, eu invisto em bolsa. Eu invisto em renda variável e eu também invisto em renda fixa, até porque a renda fixa aqui no Brasil ganha-se muita grana. Lembra do que eu falei dos livros didáticos das aulas que eu dou na faculdade? Eles dizem que a renda variável rende mais do que a renda fixa. Porém, a gente viu que aqui no Brasil essa regra não funciona. Podemos dizer que aqui é uma exceção. Na média, a renda fixa aqui no Brasil ganha da renda variável. Contudo, não deixe de analisar boas ações. Existem ações que estão com rentabilidades ótimas, mas você precisa aprender a analisar e saber escolher e fazer um investimento
consciente. Espero que eu possa ter te ajudado a te trazer mais algumas informações sobre o mercado financeiro brasileiro e desejo que você comece a fazer os seus investimentos da forma mais rápida possível para que você consiga e comece a montar seus patrimônios, se é que você já não faz. Se você deseja um pouco mais de informação, como eu falei, é muito importante você buscar conhecimento, pode olhar aqui na descrição desse vídeo que você consegue entrar no meu site e ali você tem acesso a várias informações, e-books, mentorias que eu tenho e outros tipos de produtos que eu posso oferecer para te orientar a fazer um investimento de uma forma correta, de acordo com o seu perfil de investidor e de acordo com a sua necessidade. Agradeço por você ter ficado até aqui. Se esse conteúdo foi relevante para você, considere dar o like, se inscrever nesse canal e eu agradeço. Até o próximo vídeo.